Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Primeiramente, eu quero agradecer a você por ter aceitado esse convite de fazer parte conosco dos nossos grupos de conexão, do Calvary Connections. É um prazer ter você conosco aqui. E nós vamos juntos nessa caminhada de aprendermos um pouco mais das questões da Palavra de Deus. Nós temos abordado durante o mês de abril o tema sobre a Igreja do Futuro. E o nosso estudo dessa semana tem como tema as bênçãos do voluntariado, como nós somos abençoados quando nós nos dispomos diante de Deus e para as coisas de Deus. E o texto que eu quero compartilhar com você está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo número 4, versos 10 a 11, a Bíblia diz assim: Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma em que todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Este versículo que o apóstolo Pedro menciona, ele fala justamente a respeito do ponto que nós queremos tocar aqui, a respeito da nossa responsabilidade e do compromisso que nós temos que ter para a expectativa que Deus tem para conosco. Você tem uma missão nesse mundo. E é lógico que todos nós, como cristãos, temos a missão, que é a missão geral, que é de anunciar o Evangelho de Jesus. Mas dentro dessa missão geral, existem coisas que são específicas para cada um de nós. Então nós vamos compor a nossa vida da seguinte forma: talentos naturais, nós vamos falar das habilidades adquiridas, as coisas que você estudou, o curso que fez, faculdade, experiências no trabalho, e dons espirituais. Essas três coisas são muito importantes, porque elas compõem tudo que nós somos hoje. E Deus, que nos deu os talentos, que abriu as oportunidades para que nós pudéssemos estudar, adquirir conhecimento e trabalhar, e nos capacita com os dons espirituais, espera que nós estejamos com Ele dentro desse processo de servir à humanidade. Deus quer servir a humanidade e Ele quer usar as nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar com você a respeito disso. A primeira coisa importante que eu quero dizer para você que está no texto é desafiar você a servir a Deus com as suas maiores habilidades, com as melhores habilidades, com aquilo que você tem de melhor. Você vai perceber no verso 10, lá no comecinho, quando nós lemos, que Pedro diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Nós somos chamados para servir aos outros e a orientação é aquilo que Deus te deu, use para servir aos outros. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, que gostam de estar com Ele em adoração, gostam de estar com Ele em cultos, mas poucas pessoas estão dispostas a servi-lo, a estar à sua disposição para serem usados como canais de bênção. Então o desafio que eu quero colocar para você hoje é para que você veja quais são as suas maiores habilidades, as melhores. O que é que você faz de melhor? O que é que você faz com o pé nas costas, como diziam antigamente aí, né, um jargão popular? O que é que você faz com facilidade? Que você faz com todo o desprendimento? Ou quais são as coisas que você faz? Quais são as suas habilidades? E eu gostaria de desafiar você a usar essas habilidades que você tem para Deus. Prove para Deus que você o ama, dando para Ele o que você tem de melhor. Eu acho que isso é uma coisa tão linda quando você vê as pessoas servindo a Deus, fazendo aquilo que elas têm de melhor e vendo o reino de Deus se expandir. Porque Deus nos dá os dons espirituais para a edificação. De quem? Pessoal, da nossa edificação, para a edificação daqueles que já estão na igreja e para a edificação daqueles que ainda não estão. Então, todo o processo de pessoas que Deus quer usar são pessoas que Ele tem capacitado e a instrumentalidade de Deus somos nós. Deus usa os nossos pés, Deus usa as nossas mãos,
Deus usa a nossa inteligência, Deus usa a nossa boca, Deus nos usa como instrumentos. E eu quero desafiar você hoje a pensar nisso, a usar as suas melhores habilidades para Deus. Dentro da igreja, vem com a gente aqui na Monte Calvário, vamos trabalhar juntos aqui, vamos descobrir quais são os seus dons, quais são as suas habilidades, quais são as suas paixões. Vamos juntos! E eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. O segundo detalhe desse texto se encontra ainda no verso 10, na segunda parte, quando o apóstolo Pedro diz assim: administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O que quer dizer isso? Que Deus nos dá as habilidades que nós temos e Ele espera que nós sejamos fiéis a Ele. Ele nos deu tanto, gente. Ele nos deu tanto, tem nos dado oportunidades, tantas coisas. E o que Ele pede? Que a gente seja fiel. Porque Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus é fiel e mesmo que nós permaneçamos infiéis, que sejamos infiéis, Ele permanece fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel. E Deus espera o que da gente? Fidelidade. Fidelidade, ser fiel, é ser uma pessoa em que alguém pode colocar fé, que alguém pode crer, que vai dar conta, que vai fazer, e que a pessoa realmente faça e cumpra até o fim. Então Deus é fiel para conosco, Ele não vai mudar isso. Mesmo que você fale assim, eu vou ser infiel. Ok, Deus vai continuar sendo fiel para você. Mas se você for fiel, você pode ter certeza que vai ter muita bênção de Deus na sua vida. Quando você administra fielmente a graça de Deus, essa graça multiforme, que é tão ampla, tão linda. Deus nos cria com personalidades diferentes, nós temos temperamentos diferentes, mas nós também temos habilidades diferentes. E todas essas habilidades Deus quer usar. Então eu quero dizer a você isso. Seja fiel àquilo que Deus te deu e faça o melhor para Ele. E eu quero terminar com a última parte, aqui, com o versículo de número 11, que o último versículo que nós lemos. O apóstolo Pedro diz assim: de forma que todas as coisas sejam glorificadas mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para sempre. O que ele quer dizer com isso? Que quando nós estamos trabalhando para Deus, nós devemos fazer para que Ele seja glorificado através da nossa vida. Quando você se envolve no trabalho da igreja e quando você vai em nome da igreja de Jesus, não da igreja do Nazareno, mas como a igreja de Jesus, quando você vai para fazer algo por alguém, dentro da igreja ou fora, e a pessoa sabe que você é um canal de bênção de Deus para a vida dela, quando a pessoa sabe que você a está ajudando por conta da sua fé, por conta daquilo que você crê, porque você ama a Deus, é por isso que você está ajudando a pessoa. Você sabe para quem vai a glória em primeiro lugar? A glória vai para Ele. Depois a pessoa pode até te agradecer, mas a glória vai para Ele. Por isso que Pedro diz, faz para a glória de Deus. Não é para o nosso engrandecimento pessoal que a gente tem que trabalhar para Jesus. É para a glória dele. E quando você se sente um instrumento para abençoar alguém, você pode até achar assim que a pessoa está sendo muito abençoada. E é lógico que ela está, mas você vai ser mais. É tão gostoso, gente, ser usado por Deus, é tão gratificante para nós quando a gente é usado por Deus e que a gente vê Deus fazer alguma coisa através da nossa vida, abençoando outra vida. Isso é tão bom, tão gratificante. É um fator tão abençoador. E eu gostaria que você pensasse nisso. Faça para Deus as suas melhores habilidades com fidelidade e para a glória de Deus. E eu quero desafiar você. Aqui na Monte Calvário, no nosso modelo de grupos pequenos, as nossas famílias estarão divididas em cores. E nós vamos usar as cores verde, amarelo, azul e branco. É mais fácil de guardar nessa ordem, né? Verde, amarelo, azul e branco são as cores da nossa bandeira, as cores da bandeira nacional, da bandeira do Brasil. Por que nós vamos fazer isso? Porque todo domingo é equipe branca, é verde, todo domingo é amarela, todo domingo é azul, o terceiro domingo é azul e o quarto domingo é branca. Então, para que as pessoas saibam, se você vai servir a Deus, o nosso propósito é que você sirva a Deus participando uma vez por semana aí nesse grupo que você está participando,
aconteça ele qual dia que vocês combinarem, e que você esteja com a gente no culto domingo à noite, para a gente celebrar Deus juntos. Culto que vai ser um culto de uma experiência fantástica, você vai ver. Então esse é o nosso objetivo, que você faça isso. Você vai trabalhar uma vez por mês, você vai ter uma vez por semana uma reunião, e uma vez por mês você vai servir na igreja, trabalhando para as pessoas que estão cultuando. E nos outros 3, você vai só cultuar e vai também ser abençoado pelo trabalho de outras pessoas. Que lindo, né? Então eu quero te convidar, vem comigo nesse trabalho, vamos juntos, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência fantástica para cada um de nós. E antes de mais nada, gente, não esqueça das 3 palavras importantes dos nossos grupos pequenos do Calvary Connections: amadurecer, crescer e multiplicar. Os nossos grupos são feitos para poucas pessoas. Quando chega no número maior que 10, nós vamos multiplicar os grupos. E os 2 grupos que estão multiplicados vão tornar a crescer para se multiplicar novamente. Nós não queremos grupos grandes, até porque nas nossas casas não cabe muita gente. Nós queremos grupos que possam ser multiplicados e que eles se estendam. Nesse trabalho tão gostoso, que tem aí a comunhão, estamos juntos, né? Graças a Deus a pandemia já temos perspectiva de melhora, então nós estamos juntos aí. E eu quero muito contar com a sua ajuda. Vem com a gente nesse trabalho que eu tenho certeza que vai ser bênção. Eu quero deixar para vocês agora um quebra-gelo para vocês começarem a pensar um pouquinho a respeito de algumas coisas importantes. Primeira coisa, o nosso quebra-gelo, uma pergunta para que todos vocês compartilhem aí. Você já passou por uma situação de ter que fazer algo que você não tinha a mínima ideia de como que você ia fazer isso? Você já passou por essa situação? Pois é. Eu passei. Passei no ano passado, depois do dia 15 de março, quando a igreja fechou, o governo mandou a igreja fechar as portas, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Nunca tinha, irmãos, gravado para falar diante de uma câmera, pior, falar para uma câmera de celular. Mas eu tive que fazer. Isso foi um desafio para mim, mas eu fiz. E aliás, estou fazendo até agora e gostei, não é? Estou fazendo até agora. E qual foi o seu? Você teve algum desafio que alguém te deu que você falou, agora não sei o que fazer? Discutam entre vocês. Agora eu quero fazer 3 perguntinhas para também serem compartilhadas. A primeira pergunta, o que você sabe fazer que as pessoas te elogiam? Toda vez que você faz com maestria, você faz bem, você faz sem dificuldade, você faz com alegria. Tem alguma coisa ou algumas coisas que você sabe fazer que você poderia compartilhar com o grupo? Segunda pergunta, quando alguém lhe dá uma responsabilidade, você faz o seu melhor para cumprir? Você já teve essa experiência de alguém te dar uma responsabilidade e você foi até o fim para cumprir? Você pode compartilhar alguma coisa conosco aí? E a terceira pergunta para compartilharmos. Alguma vez você já foi usado por Deus para abençoar a vida de alguém? Você pode contar para o grupo aí uma experiência de que você foi usado por Deus para abençoar a vida de alguém? E se você fala assim, eu não tenho nenhuma experiência, eu gostaria de saber de você, você gostaria de ter a experiência de ser usado por Deus para abençoar a vida de alguém? É isso aí, minha gente. Fiquem em paz, na paz do Senhor. Tenham uma excelente reunião. Compartilhem. Eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar muito com o crescimento. Deus abençoe a vida de todos vocês.